Você está entrando no Espaço UFO. Sinta-se em casa. Hoje estamos trazendo um caso de contato extraterrestre mais documentado até hoje, ocorrido em Colorado, Estados Unidos, caso Stan Romanek. Deixo vocês agora com Ariel Castro, que vai dar mais detalhes sobre este caso. Estão preparados? Roda a vinheta! Aqui é Ariel Castro. Você está entrando no Espaço UFO. O caso Stan Romanek é sem dúvida o caso de contato extraterrestre mais documentado até hoje. Sua história de vida é bem mais estranha e complexa do que qualquer filme de Hollywood. Exceto, talvez, pelo fato de sua história ser totalmente verídica. Que o diga o protagonista, que se pudesse passaria muito longe desses holofotes. Este homem tem vivido uma história extraordinária, uma história de contato, uma história repleta de evidências que podem ser difíceis de acreditar, como por exemplo, fórmulas matemáticas que explicam como chegar em um planeta longínquo, fórmulas que foram confirmadas por especialistas. Stan Romanek é a história de um homem com um problema muito grave na perna, ao qual já estava designada a cirurgia, e que depois de um estranho episódio de abdução, foi totalmente curado de forma inexplicável e inacreditável, segundo autoridades médicas. Um homem que possui gravações de seres extraterrestres e que teve a trajetória acompanhada desde o começo por sua esposa Lisa, que está convencida que tudo que eles têm vivido é absolutamente real e inexplicável. Ao ser questionado sobre os acontecimentos, Stan revela com fervor que a sua casa é palco de vários fenômenos, como flashes de luzes, móveis que se movem sozinhos, torneiras e chuveiros abrem sozinhas e todo tipo de anormalidades. Havia um brilho, como quando você está na estrada e faz muito calor. Então se pode ver um brilho refletido no asfalto. Era bem assim. Os gatos esbravejavam e assim que peguei a minha câmera, vi algo que parecia absorver a luz. Pude observar uma massa negra no local. Logo depois, estava saindo do meu escritório de casa e escutei algo estranho, como um cantarolado mecânico. Uma musiquinha. Então olhei para baixo e vi aquela sombra segurando o controle remoto da TV, diz Romanek. Stan teve seu primeiro contato em uma área afastada de Denver, local onde diversos avistamentos já foram registrados e que na ocasião o fenômeno foi presenciado por várias pessoas, onde o OVNI trocou de forma e cor antes de desaparecer. Logo depois, a população pôde ver jatos F-16 se dirigindo ao local. Um dia estava fechando a minha loja, quando vi clientes correndo para dentro e gritando: "Tem alguma coisa lá em cima!" Quando saí, vi um objeto de uns 12 metros pairando sobre a loja. Ele ficou lá por uns 10 minutos, quando de repente se deslocou em alta velocidade para o outro lado do horizonte e sumiu. Fui para casa e o objeto começou a me seguir. Quando cheguei, vi novamente o objeto surgindo e vindo direto em minha direção. O objeto ficou sobrevoando o complexo residencial onde eu morava. Mais tarde, naquela noite, fui abduzido, afirma Stan. No corpo de Stan aparecem feridas que pareciam com uma constelação, talvez a constelação de Orion, como diz Lisa, esposa de Stan. Também aparecem feridas abertas em seus pulsos. Após estes episódios de abdução, às vezes Stan Romanek aparecia sem roupa, às vezes com roupas de outras pessoas, às vezes cheio de marcas no rosto e até mesmo apareceu com uma costela quebrada.
Stan passou a urinar sangue. Aparecia com sangue nas roupas. Tinha uma protuberância na pele que, posteriormente, descobriu-se tratar de um pequeno objeto implantado na sua pele. Provavelmente proveniente dos seres que o abduzem. Certa manhã, Stan acordou com 5 pontos em forma de ferimento em sua perna, a mesma perna que no mesmo dia seria operada para que Stan não ficasse com uma lesão permanente, pois tinha problemas no joelho. Sua esposa percebeu que o marido não estava usando os ferros que usava por causa do seu problema. Então Stan percebeu que o seu problema havia desaparecido e podia caminhar sem mancar. Stan também começou a escrever fórmulas matemáticas muito complexas, o que, sendo ele portador de dislexia, torna tudo ainda mais extraordinário. As fórmulas parecem mostrar o caminho para viajarmos pelas estrelas, possivelmente até a origem dos seres que o acompanham. Eles querem que saibamos disso. Eu lembro de símbolos na minha cabeça. Então o hipnólogo me perguntou se podia desenhar. Eu disse, é claro, só preciso de um papel para escrever. Então comecei a desenhar números e letras que eu estava vendo. Descobertas no interior da casa. Uma das pessoas que mais está inteirada com o caso Stan é, sem dúvida, o Sr. Rick Nelson, que pertenceu ao Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e que pôde presenciar por inúmeras vezes estes fenômenos. Nós levamos uma equipe de investigadores paranormais. Alguns atuavam na área há 20 anos, outros 30 anos. Eles levaram seus leitores de campos eletromagnéticos, uma grande quantidade de câmeras filmadoras, gravadores de áudio, contadores Geiger e diversos outros aparelhos, e em cada caso a equipe pôde capturar coisas fenomenais. Podíamos ter conversações com seja lá o que fosse aquilo, não sabíamos ao certo. Podíamos fazer perguntas e não podíamos ouvi-lo, mas podíamos escutar a sua voz respondendo nas gravações de áudio. Levitavam objetos no quarto. Em outra ocasião que estivemos na casa, o registro da água abriu e depois se fechou sozinho. Isso aconteceu na frente de muitas pessoas. Rick Nelson, ex-agente do Serviço de Segurança dos Estados Unidos da América. A equipe colocou câmeras de vigilância por toda a casa, e o que eles puderam capturar foi realmente assombroso. Foram capturadas bolas de luz do tamanho de bolas de beisebol atravessando a sala, e pôde-se ver claramente que aquilo é tridimensional, é real e é físico, e geralmente tem uma espécie de cauda. No lado de fora da casa também aconteceram coisas que fogem da compreensão de Stan e seus amigos. Como no dia em que ele, junto com sua família e mais um grupo de amigos, saíram para o jardim despretensiosamente, quando de repente ouviram um estrondo. Quando se dirigiram para fora da casa para verificar o que havia acontecido, perceberam que todas as cadeiras do jardim tinham desaparecido. Procuraram em todos os lugares e não encontraram, até perceberem onde estavam. De repente, alguém olhou para cima e disse, veja, elas estão no telhado. Um dos fenômenos mais explícitos captados no caso Stan Romanek são certamente as figuras sombrias, o que parece ter vida, ser algo físico, pois podemos notar nas imagens que as sombras possuem sombras. Perceba na parede amarela à esquerda a sombra do ser, entidade, holograma biológico, materialização remota, ou seja lá o que for isso. Como mencionamos antes, podemos ver essa sombra segurando o controle remoto da TV. Retratos de outro mundo. Stan Romanek procurou manter suas experiências totalmente documentadas. Fotografava e filmava tudo o que podia, até que certo dia, Stan sentiu falta de sua câmera, que usava para fazer os registros.
havia desaparecido. Procurou em todos os cantos e cômodos até que no dia anterior a encontraram jogada no chão. Em seguida, foi a vez da câmera de sua filha desaparecer, dessa vez por vários dias. As imagens acrescentadas em ambas as câmeras realmente são de causar espanto. Ao recuperar as câmeras, Stan pôde presenciar algo incrível: o rosto de um ser, supostamente um ser alienígena, e que tinha conexão com todos os fenômenos vividos por Stan Romanek e testemunhados por sua família e amigos. É como se este ser tivesse descoberto como utilizar o dispositivo e estivesse enviando uma mensagem dizendo: "Olá, eu estou aqui." Podemos ver que este ser não tem nenhum semblante de maldade, mas sim de curiosidade. Pode-se ver o brilho de seus olhos. É uma fotografia incrível, declara Stan Romanek. Hóspedes inesperados. Um dos mais importantes fatores no caso Stan Romanek é sem dúvida este vídeo de dentro de sua casa, que a câmera foi posicionada para capturar a movimentação na janela. Neste momento, Stan pôde filmar o que parece um ser, supostamente extraterrestre, olhando através de sua janela. Stan diz que colocou a câmera para filmar a movimentação no lado de fora da janela, sob a sugestão de um amigo, que havia comentado ter uma forte impressão de que algo estava lhe observando lá de fora. Então Stan viu esses dois flashes de luz, e somente depois de 5 minutos teve coragem para ver o que estava acontecendo no lado de fora de sua casa, já pensando que havia finalmente capturado algo e poderia pegar a fita e levar até a polícia. Quando de repente viu a cabeça se levantando do lado de fora e uma pequena criatura correndo pelo quintal. Pensou que era uma criança, exceto pelo fato de que a forma com que ela corria era totalmente anormal, totalmente diferente das pessoas. Era muito rápido e não se balançava, e seus movimentos eram muito suaves, segundo declarações de Stan. Muito bizarro. De repente, essa criança de cabeça grande voltou e me olhou, e seus olhos não eram normais, eram negros e enormes. Eu me assustei e saí correndo. Uma história que se espalhou pelo mundo inteiro, entre programas de rádio consagrados, programas de entrevista, como é o caso do talk show americano Larry King Live. Sua pacata vida se tornou um inferno e uma ponte intercontinental, trazendo repórteres especializados e estudiosos, curiosos em geral, de todas as partes do planeta. Contatos internos. Certa noite, estava dormindo quando sentiu que um pequeno ser passava muito perto dele. Pensou que era um de seus filhos, mas estranhou porque não tinha roupas. Ele decidiu seguir a figura, que pensava se tratar de uma de suas crianças. Então se deu conta que era algo diferente. Stan rapidamente catou a sua câmera e tirou algumas fotos de um ser que se encontrava atrás de seu refrigerador, em sua cozinha, aparecendo parcialmente mostrando sua cabeça, o que deixou Stan Romanek realmente assustado. Existe ainda mais uma misteriosa voz que frequentemente telefona para a residência de Stan, usando vozes obtidas a partir de nossa internet, falando em nome de Audrey. A voz o chama ao telefone, assim como acontece com os amigos ou parentes mais próximos da família. Não faço a menor ideia de quem seja Audrey, mas temos recebido ligações misteriosas e quem quer que esteja do outro lado parece usar o nome Audrey para se identificar e parece usar a voz de sistemas de tradutor via internet para se comunicar. Quando recebemos ligações dela, Audrey,
Olhamos para o nosso identificador de chamadas para checar o número e na maioria das vezes é o nosso próprio número que aparece. Audrey nos alerta para que tenhamos cuidado e nos agradece por algo. Temos conversas com ela e sabemos que isso não poderia ser feito através de programas de voz. Então, quem é do outro lado? Pode ser os aliens, pode ser o governo, pode ser tanta coisa. Stan Romanek pensa que a partir dos seus contatos e abduções possa ter nascido uma criança híbrida e que essa criança poderia ser a tal Audrey. Claro que essa é uma história muito difícil de acreditar e muito fácil de repelir, mas sem dúvida é totalmente possível. E se assim for, estaremos nos deparando com uma nova geração de indivíduos híbridos que seriam metade humano e metade alienígena. Alejandro Rojas foi o primeiro investigador a tornar público o caso de Stan Romanek. Os avistamentos, as fotografias, as abduções, tudo isso pode ser explicado, segundo ele. Pôde-se concluir que seu DNA foi alterado e também foram-lhe introduzidos implantes que provavelmente serviriam para uma comunicação mais fluente. O resultado da análise dos implantes retirados de Stan apontou uma proteína que não foi possível identificar. E foi apontado um expansor de plasma sanguíneo dentro dele, usada para fertilização in vitro. É muito difícil para mim entender o que está acontecendo aqui, mas é algo muito querido dentro do meu coração. Nós recebemos uma ligação. Se não me engano, foi Alejandro quem atendeu e me disse que havia uma chamada para mim. Peguei o telefone e ouvi a voz de uma menina que me disse: "Pai, te amo. Não se preocupe, voltaremos a nos ver algum dia." Eu caí no chão, afirma Stan. Stan Romanek é um dos poucos contatados que apresenta suas evidências de uma forma tão clara, latente e proeminente. Em 2014, Stan Romanek foi preso sob evidências de manter imagens contendo pornografia infantil em seu computador. Lisa, a esposa de Stan, afirma desesperada que depois da repercussão dos fatos, Stan Romanek e sua família ficaram expostos a vulneráveis ataques cibernéticos e afirma emocionada que tais acusações teriam sido forjadas com a intenção de um abafamento do caso por parte de agências governamentais interessadas em acobertar os fatos e as evidências. Mas, e você? O que acha? Não deixe de comentar, dê uma curtida no vídeo e se inscreva no nosso canal. Você já conhecia o caso de Stan Romanek? Deixe seu comentário, também seu like. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!